eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo de número 15. E eu quero ler com você a partir do versículo de número 21. Glória a Deus. Evangelho de Mateus capítulo 15, versículo de número 21. Diz assim o texto: Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Amém? Apenas até aí. Curve a sua cabeça. Pai, nós te damos graça nesta noite, porque Tu és bom. E eu sei que algo poderoso o Senhor tem a realizar neste lugar. Nós não estamos aqui em vão. O Senhor nos reuniu aqui e nós cremos que a Tua mensagem será pregada aos nossos corações. Os nossos corações estão abertos e direcionados ao Teu altar para receber, Senhor, aquilo que o Senhor tem disponibilizado para nós nessa quarta-feira. Que o Senhor esteja na frente. E eu oro nesse momento pedindo para que toda afronta do inimigo, toda afronta do adversário, toda ação demoníaca, ó Senhor, que se levanta para tentar atrapalhar a pregação da Tua palavra, como desde o princípio isso aconteceu, mas nós sabemos que a vitória já é nossa, e que o Teu Espírito está sobre nós esta noite, e nos fará entender aquilo que o Senhor tem para nós. Sairemos daqui diferentes, sairemos daqui edificados, sairemos daqui transformados pela Tua palavra nessa quarta-feira profética. Então coloca anjos ao nosso redor agora, e não nos deixa, Senhor, perder a semente, a boa semente que o Senhor tem disponível para nós. Eu te agradeço em nome de Jesus, amém. Poder se assentar, por favor. Glória a Deus. Enquanto você se assenta, ao terminar o nosso culto, na mesinha que está aqui nessa direção, vai estar ali o meu material, que é o meu livro, Leitura para Tempos Difíceis. É um livro de devocional. Aqui eu escrevi 31 devocionais. E eu glorifico a Deus pelos testemunhos que eu tenho recebido de pessoas que têm sido impactadas. Os testemunhos que mais têm me impactado têm sido relacionamentos que têm sido restaurados. E não só o relacionamento conjugal, mas o relacionamento de pais e filhos. Porque aqui eu trago reflexões poderosas. E eu desafio você, há 31 dias, a se lançar em uma vida de devocional. Aqui eu trago experiências de 23 anos, em que o Senhor me fez extrair lições extraordinárias dos tempos difíceis que eu enfrentei na minha vida. Então, estará ali atrás, na mesinha, custa apenas R$35, você pode pagar ali no Pix. Amém? Queridos, esse texto é muito poderoso, e esse texto é poderoso porque ele já começa mostrando um Jesus quebrando paradigmas existenciais dentro da cultura daquele período. O texto diz que Jesus ele foi pisar nas regiões de Tiro e de Sidom, e este território que o texto vai descrever, que é o território de Tiro e Sidom, é um território marcado pelo paganismo, marcado pela idolatria e pela imoralidade. Estava sob a influência fenícia. Historicamente, esse território é uma região associada a cultos, a divindades pagãs, a práticas espirituais moralmente corrompidas. Inclusive Jezabel, aquela que nós conhecemos da Bíblia, ela era sidônia. E aqui dentro deste ambiente espiritualmente contaminado, ambiente culturalmente distante do ambiente de Israel, da cultura israelita, moralmente quebrado, é neste ambiente que Jesus decide pisar aqui no capítulo 15, versículo de número 21. E aqui surge uma das maiores demonstrações sobre o poder do Evangelho. Como o Evangelho consegue ultrapassar fronteiras, como o Evangelho consegue se sobressair, mesmo nos ambientes de hostilidade, mesmo num ambiente de fracasso moral, mesmo num ambiente de fracasso existencial. A fé, ela tem poder de nascer neste ambiente. Isso me impressiona, porque a fé, ela tem a capacidade de surgir, de nascer e se desenvolver num ambiente totalmente quebrado moralmente. Era essa a condição de Tiro
e de Sidom. E aqui eu entendo algo muito poderoso. Há lugares, ambientes que são dominados por Satanás, ambientes que são dominados por espíritos. E como Satanás investe nesses ambientes, como ele cria cadeias existenciais, como ele corrompe a cultura, como ele destrói valores, como ele aprisiona pessoas, como ele aprisiona vidas, como ele destrói famílias. E eu vou dizer uma verdade aqui que talvez vai nos espantar. O diabo não precisa de uma porta para ele poder entrar, ele só precisa de uma brecha. Olhe para esse irmão que está ao seu lado e diga assim para ele: o diabo, fala mais forte, diga: o diabo não precisa de uma porta para ele poder entrar. Ele só precisa de uma pequena brecha. E quando Satanás ele encontra essa pequena brecha, e por isso a Bíblia ela vai nos orientar a não só termos uma vida de constante oração, mas uma vida de vigilância. A Bíblia diz: você tem que orar e você tem que vigiar. Por quê? Porque o diabo ele é astuto como uma serpente. E se nós observarmos, uma das características da serpente é que ela vai entrando, penetrando nos lugares aonde ela encontra espaço e brecha. Uma das coisas também que entendemos sobre a serpente é que ela conta com elemento surpresa para poder dar um bote na sua vítima. Você já percebeu que as pessoas que sofreram algum ataque, algum acidente com uma serpente, elas nem perceberam a presença da serpente no ambiente? Porque é exatamente disso que a serpente conta. Ela conta com elemento surpresa para poder dar um bote. E Satanás ele age dessa forma. E a Bíblia, quando ela nos instrui que Satanás ele se comporta desta forma, ela está nos orientando as maneiras como o diabo opera, os modos como o diabo trabalha. Ele precisa de uma pequena brecha para ele poder entrar. E uma vez que ele entra, ele começa a destruir princípios, começa a destruir valores, começa a corromper o lugar, começa a corromper o ambiente. Você já percebeu que você chegou em lugares em que você, alguns anos atrás, percebia que aquele lugar tinha uma atmosfera, e de repente a atmosfera mudou no decorrer do tempo? Era um lugar onde se tinha harmonia, mas de repente se tornou um lugar de confusão. E eu vou dizer uma coisa: como Satanás ele faz, e como ele é astuto, e como ele trabalha dessa forma, nós damos brechas, ele entra, e às vezes até dentro de um contexto, de uma comunidade, onde se tem uma comunhão, onde se tem ali um relacionamento saudável, de repente surge uma fofoca, de repente surge uma conversa maldita, e aí daqui a pouco aquele lugar, que era um lugar de paz e de harmonia, se torna um lugar de guerra e de confusão. Quantas famílias foram quebradas dessa forma? Famílias que cresceram, foram estabelecidas através de princípios, de uma harmonia, de um relacionamento, e de repente uma conversa mal colocada, a família começou a se diluir com brigas e confusões, e isso foi se perpetuando durante muito tempo. Por que você está falando isso, pastor? Porque quando eu olho para esse contexto aqui de Mateus capítulo 15, versículo 21, eu vejo um lugar que está sob influência maligna, um lugar que está sob influência diabólica, um ambiente onde a moralidade está destruída, a consciência das pessoas estão destruídas. Mas é dentro deste ambiente de fracasso moral, dentro deste ambiente de influência demoníaca, que eu vejo uma semente de fé, uma semente de esperança, uma semente de transformação. Pastor, eu ainda não peguei, eu ainda não entendi aonde você quer chegar. Tem pessoas que chegaram aqui nessa quarta-feira profética, e só você sabe o ambiente de guerra espiritual que você enfrenta durante os dias da semana da sua vida. Tem gente que só de vir para esse culto hoje, e se você contasse as coisas que você teve que enfrentar para chegar até aqui, já seria notório perceber que o ambiente que você está inserido é um ambiente de conflito espiritual, de batalha espiritual. Alguém vai dizer: pastor, eu sou o único crente da minha casa, eu sou o único crente da minha família. Pastor, o meu pai não serve a Deus, a minha mãe não serve a Deus, os meus filhos não servem a Deus. Você começa a entender que Satanás às vezes se estabelece em locais, em famílias, em ambientes, e ele começa a promover uma destruição moral, uma destruição de consciência. Mas nós estamos inseridos em um ambiente de guerra, em um ambiente
de luta, em um ambiente de batalha, mas nós entendemos que Deus nos inseriu nesse ambiente de forma intencional. Para quê, pastor? Porque todas as vezes que eu carrego a fé, todas as vezes que eu carrego a palavra, todas as vezes que a minha mente foi despertada pela fé, a minha consciência foi despertada pela palavra, eu estou falando isso tomado pela presença do Espírito Santo. Todas as vezes que a minha mente é tomada pela palavra, eu sinto a responsabilidade de não ser influenciado pelo ambiente, mas de influenciar o ambiente. É a minha responsabilidade provocar as mudanças necessárias que esse ambiente precisa viver. Pastor, eu ainda não estou entendendo aonde você quer chegar. Deus te trouxe nessa quarta-feira profética para dizer para você, sem medo de errar, você está inserido em um ambiente de fracasso moral. Ao terminar esse culto, talvez você vai voltar para a tua casa, ou amanhã você vai retornar para o teu ambiente de trabalho, e o teu desejo não era estar ali. Tamanhas são as guerras espirituais, mas eu vim dizer para você, Deus te colocou lá, porque as mudanças que Ele quer provocar naquele lugar, Ele vai gerar a partir de você, Ele vai gerar por meio de você, e Ele vai usar você. Se você acredita, levante a sua mão e diga glórias a Deus. Será que nós abraçamos de fato essa responsabilidade? Será que nós entendemos o porquê nós somos alcançados pela graça? O porquê nós somos alcançados pela palavra? O porquê nós somos alcançados pela fé? Porque o que mais me espanta nesse texto é essa mulher ser de uma região completamente corrompida moralmente. Essa mulher ser de uma região completamente pagã, mas ela declara uma fé madura, uma fé consciente, uma fé não emocional, não fingida, mas uma fé consciente. Porque o texto diz, Jesus vai para as regiões de Tiro e de Sidom, e uma mulher cananeia, o texto vai dizer, ela pertence àquele lugar, ela nasceu naquele lugar, culturalmente ela faz parte daquele lugar, mas espiritualmente a fé dela está em outro lugar, está numa outra dimensão, está numa outra percepção. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que ela é natural dali, mas quando ela percebe Jesus passando, ela sai gritando, e o grito dela é poderoso. Ela diz, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que essa declaração quer dizer? Essa mulher está dizendo, tu és meu dono. Eu estou aqui, mas eu não pertenço a este lugar. Aleluia. Eu não pertenço aos deuses pagãos dessa terra. Eu não pertenço ao paganismo deste lugar. Eu reconheço tu como meu dono. Ah, meu irmão, isso aqui é muito poderoso. Por quê? Porque uma vez que entronizamos Jesus na nossa vida, uma vez que colocamos Jesus no trono do nosso coração e deixamos Ele ser Senhor, deixamos Ele ser dono, nós entendemos o poder que temos nas mãos. Ela diz, tu és meu dono. E aí ela diz, filho de Davi. Olha para o irmão e diga assim, filho de Davi. Só quem chama esse nome é quem sabe que ele é o Messias. Pastor, por favor, prega para mim. Então eu vim pregar para você. Você não tem noção do poder de uma declaração genuína. Você não tem noção do poder de uma declaração de fé verdadeira. E eu não vim dizer para você declarar sua vitória. Não, nós não podemos declarar a nossa vitória. Eu não vim dizer para você declarar o teu carro novo, declarar a tua casa nova. Isso é pequeno demais, isso é insignificante demais. Mas eu vim dizer para você que você precisa declarar que Jesus é o teu Senhor e que Ele é o teu Salvador. E quando essa declaração se manifesta no ambiente, algo começa a mudar. Está faltando em nós um pouco mais de coragem de declarar isso. Quantas vezes a declaração
declaração da tua boca é resultado do meio aonde você está inserido. Ou a declaração da tua boca é resultado da cultura onde você pertencia. Nós temos muito orgulho de falar que pertencemos a um lugar. Nós temos muito orgulho de falar que pertencemos a uma família. Nós temos muito orgulho de falar que temos um sobrenome. Mas essas declarações não é tão poderosa quando declaramos que temos um dono. E que esse dono é o Messias esperado e aguardado. Essa declaração estremece as trevas. Essa declaração estremece o inferno. Eu estou pregando agora debaixo de barulhos, de sons, de bateria. Mas essa palavra que sai da minha boca desperta a fé de pessoas que estão aqui hoje. E o Senhor está dizendo: uma vez que você declarou que eu sou o teu dono, que eu sou o teu Senhor e que eu sou o teu Salvador, todo poderio do inimigo contra a tua vida caiu por terra. Toda maldição caiu por terra. Toda palavra maldita caiu por terra. Todo histórico de derrota caiu por terra. Porque quando você declara, a tua realidade começa a mudar. Quando você declara, o teu destino começa a mudar. Eu estou pregando para alguém nessa noite que vai sair daqui prontos para declarar: eu pertenço a um dono e Ele é o meu Salvador. Alguém pode dizer isso? Diga glória. Aleluia. Aleluia. A declaração é poderosa. Quando declaramos que Cristo é o nosso Senhor e que Ele é o nosso Salvador, paradigmas, prisões, cadeias são quebradas na nossa consciência automaticamente. Esses dias alguém disse para mim: pastor, eu acho que eu carrego uma maldição da minha família. E eu disse: é porque você não declarou que Jesus é o teu dono. Quando você declarar, quando você abrir a tua boca, quando você disser: Jesus, eu te pertenço. Ah, você não sabe o poder da cruz. Você não sabe o poder do sangue. Você não sabe o poder do nome de Jesus. Aleluia. As nossas maldições foram quebradas. Aleluia. Os históricos de maldição da nossa vida foi quebrada. Meu irmão, você é livre. Meu irmão, você é livre. Você é livre do peso. Você é livre da culpa. Aquilo que você carregava. A culpa da tua família. Do histórico da tua família. Ah, ninguém casou. Eu também não vou casar. Ninguém foi feliz. Eu também não vou ser. O meu pai era assim, a minha mãe era assim. Você não será assim. Você não será. Ah, eu sinto Deus aqui. Eu sinto a graça de Deus aqui. Eu sinto que eu estou pregando para um povo vivo. Eu sinto que eu estou pregando para um povo pentecostal. Porque eu vim dizer para você sem medo de errar. E essa declaração é para todos os demônios que estão atuando agora a ouvir. Toda maldição é quebrada na cruz. Toda maldição é quebrada na cruz. E se tem alguém aqui esta noite que acredita nisso, levante a sua mão, abra a sua boca e dê o maior grito de glória a Deus que você puder dar. Pastor, você está bravo? Não, é que eu prego com fogo mesmo. É assim que eu carrego as minhas convicções, as verdades que me movem, as verdades da palavra de Deus. Eu estou falando de uma mulher pagã. Eu não estou falando de uma mulher judia. Eu estou falando de uma mulher que nasceu no paganismo. Eu não estou falando de uma mulher que entendia sobre adoração. Não. Eu não estou falando da mulher que entendia sobre as leis mosaicas. Não. Eu não estou falando da mulher que entendia sobre os profetas do Antigo Testamento. Não, eu estou falando de uma mulher que cresceu em um ambiente onde se construía altares a ídolos, a um ambiente de paganismo, a um ambiente de destruição moral, mas ela abriu a boca e fez uma declaração poderosa. Sabe por quê? Porque a fé não está presa a paredes, a fé não está presa à geografia. Aleluia, eu sinto Deus aqui. A fé não está presa a condições, a fé se manifesta aonde existia alguém disposto a viver lá. Deixa eu dizer uma coisa, isso é muito forte, isso mexe comigo, porque isso conta a minha história. Eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, e escuta isso. Às vezes nós falamos: esse lugar aqui não vai dar nada, é um lugar amaldiçoado. O que Deus disse para Abraão? Abraão,
eu vou te fazer uma bênção. Por quê? Porque Deus está dizendo, você não vai ser resultado do meio, mas o ambiente vai responder, aleluia, a fé que você declara. Às vezes nós vivemos uma fé tão fraca, uma fé que não é genuína, uma fé fingida, e a nossa fé é condicionada pelo ambiente, pela atmosfera, pelo lugar, pelas pessoas. Mas não, quando vivemos uma fé genuína, nós influenciamos, a nossa fé começa a se manifestar e o ambiente começa a responder. Mas eu vou dizer uma coisa para você: quer romper? Quero. Quer vencer? Quero. Quer fluir? Quero. Você precisa ter coragem. Coragem de romper com as velhas práticas. Você precisa ter coragem. Coragem para romper com os velhos ciclos. Você precisa ter coragem. Coragem para romper com velhos comportamentos. Porque não só é declarar com a boca, é declarar com a vida, é declarar com a prática. Ah, pastor, eu quero uma transformação na minha família. Você quer? Quero. A partir de hoje a tua vida muda e o teu comportamento muda. Ah, eu sinto a graça de Deus nesse lugar. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Por quê? Porque essa mulher decide: eu vou romper com os ídolos, eu vou romper com os falsos altares, eu vou romper com a idolatria. E aí ela corre atrás de Jesus. Ah, meu irmão, quem não estiver disposto a correr atrás de Jesus, não está disposto a pagar o preço da mudança. E Jesus gosta desse negócio mesmo. Eu sei que tem algumas pessoas mais comportadinhas. Eu sei que tem gente que é um pouco mais ético. E tudo bem. Aqui também é espaço para você. Eu sei que tem as pessoas que têm um pouco mais de etiqueta. Mas eu não consigo fingir costume na presença de Jesus. Quando ele chega eu falo mesmo: tu és lindo, Jesus. Tu és cheiroso, Jesus. Ah, tu és maravilhoso, Jesus. Eu sei que tem pessoas que falam: glória, aleluia, levanta a mão até baixinho assim, para não passar muita vergonha. Mas tem gente que a dor é tão grande, que a luta é tão grande, que a prova é tão grande, que ele não consegue ficar calado quando Jesus passa. Ele tem que correr na presença dele, ele tem que gritar na presença dele, ele tem que dizer: Jesus, tu está passando aqui e eu não posso fingir costume. Tem coisas na nossa vida que precisamos ser radical. Você precisa gritar, meu irmão. Você precisa gritar, minha irmã. O diabo está bagunçando a tua casa, o diabo está bagunçando a tua família, e você está calado no canto, amuado. Hoje você vai sair daqui para dizer: acabou o diabo, acabou Satanás. Aleluia. Eu tenho ira das trevas, eu tenho ira do pecado, eu tenho ira da imoralidade. E às vezes o que nos falta é um pouco de ira. Nós somos educados demais, gourmetizados demais. Aleluia. Sabe por que essa mulher grita atrás de Jesus? Porque dentro de casa ela tem uma filha miseravelmente endemoniada. Você já lutou com espíritos malignos? Você já teve que lidar com uma situação onde a pessoa está... O texto não diz que ela está endemoniada, o texto diz que ela está miseravelmente endemoniada. A condição dela é uma condição de miserabilidade. Meu irmão, o diabo, quando ele se instala no lugar, ele quer descaracterizar a pessoa. Eu já tive muitas experiências, e eu tenho muitas experiências com libertação. Inclusive, há poucos dias atrás estávamos pregando ali no maior congresso de jovens do Goiás, do Madengo. E quando estávamos pregando, pessoas começaram a cair endemoniadas nas arquibancadas. E eu falei: olha, eu vou ter que descer lá, porque o protocolo estava tentando tirar e não conseguia. Eu vi as pessoas me chamando de cima do púlpito. Eu desci, corri, subi lá e comecei a expulsar os demônios. E eu prego constantemente na África, e eu sei como é o processo de libertação. E eu já vi Satanás pegar indivíduos e desconfigurar completamente. Você olhava para a pessoa e dizia: mas essa pessoa, ela gostava de tomar banho, ela gostava de se arrumar, ela gostava de se vestir, mas agora nem banho ela gosta de tomar. Essa pessoa, ela tinha amor pela vida, ela tinha desejos, ela tinha sonhos, ela tinha anseios, ela era trabalhadora. Agora a pessoa não consegue sair da cama. Eu não consigo
entender isso apenas como problemas emocionais. Eu consigo visualizar isso como problemas espirituais. Mas a nossa questão é que pegamos os problemas espirituais e começamos a dizer que são problemas emocionais. Escuta! Problemas espirituais não se resolvem tratando de forma emocional. Eu entendo e eu compreendo que existem problemas que nós enfrentamos na nossa alma, que precisamos sentar com um psicólogo para poder conversar. Mas tem problemas da nossa vida que é joelho no chão, é boca no pó, é guerra espiritual. É dizer: diabo, você vai sair da minha casa hoje. Diabo, você vai sair da minha família hoje. Você vai sair da vida do meu filho hoje. E eu estou pregando aqui, eu sei que tem uns doidos aqui. Eu sei que tem umas doidas aqui, que de madrugada vai no quarto do filho, coloca a mão na cabeça e diz: diabo, tu tem que soltar meu filho, tu tem que soltar minha filha. É assim que se vence batalhas espirituais. Eu sei que tem umas mulheres aqui tomadas pelo Espírito Santo. O marido dorme, mas nem crente. Vai dormir, ela vai lá no canto da cama. Você vai soltar ele, diabo. Ele não vai ser prisioneiro desse vício. Eu sinto Deus aqui nesse lugar. Eu sinto a graça de Deus aqui nesse lugar. Nós não militamos essa guerra com armas emocionais, nem com armas físicas, mas com armas espirituais, porque entendemos a essência dessas guerras, entendemos a essência dessas batalhas. E por isso que essa mulher, ela sai gritando por Jesus, porque ela entendeu que Jesus era a única oportunidade que ela tinha de vencer algo espiritualmente que dominava a sua casa, a sua família e a sua filha. Aí a minha pergunta para você hoje é: talvez esse seja o momento aqui chave da minha pregação. O que você está disposto a fazer? Qual o preço você está disposto a pagar pela transformação das pessoas que você ama? Ah, pastor, que pergunta é essa? Porque eu vim dizer que a responsabilidade dessas pessoas é tua. A responsabilidade da tua casa é tua. A responsabilidade dos teus filhos pertence a você. Ah, pastor, mas eu vi dizer que profeta de casa não tem honra, mas tem unção. Você não precisa de honra, você precisa de unção. Ah, você quer ser aplaudido ou você quer fazer o que tem que ser feito? Ah, alguém aqui já entendeu o que eu estou pregando? Ai, mas o santo de casa não faz milagre. O santo de casa não, mas o santo dos céus faz. Ele faz milagre. Nós não clamamos ao santo da casa, nós clamamos ao santo dos santos, ao santo dos céus, ao Senhor dos exércitos. E quando ele se manifesta, o espírito maligno tem que sair. Quando ele se manifesta, o milagre acontece. É o Deus de fogo, o Deus de guerra, o Deus de batalhas. E que nesta noite ele te trouxe aqui para te armar espiritualmente. Olhe para esse irmão que está ao seu lado e diga assim: você achava que ia receber chave e você vai receber espada, escudo, capacete, couraça, sandália. Eu vou correr aqui hoje, porque Deus vai despertar uns guerreiros aqui dentro. Eu vou correr aqui hoje, porque Deus vai despertar mulheres aqui dentro, que vai dizer: acabou, a guerra acabou. O diabo aprontou até agora, mas hoje acaba. Jesus está passando e eu não vou perder a presença dele. Jesus está passando e eu não vou perder. Eu sinto Deus aqui. Será que tem uns doidos aqui, prontos para poder abrir a boca? Não sei se o pastor Jonas vai me convidar de novo, mas ele já sabe que eu sou doido assim. Um dia alguém disse: pastor, você tem que pregar um pouquinho mais calmo. Eu falei assim: meu irmão, eu nasci no fogo. Quando eu tinha um pesadelo, minha mãe dizia, eu falava: mãe, quero dormir com você. Ela falou: não, vai dobrar o joelho e orar, porque crente não pode ter medo do diabo. Eu fui criado desse jeito. Agora eu preciso dizer uma coisa: você está disposto a pagar o preço? Porque isso é responsabilidade tua. Porque
Porque hoje a gente quer transferir responsabilidades que são nossas. Nós queremos arrumar desculpas. Nós queremos arrumar culpados. Somos especialistas nisso. Estamos presos a isso. Você já percebeu que estamos presos às desculpas do nosso fracasso? Ah, meu casamento acabou, pastor. O diabo entrou. Aí eu disse assim: você percebeu o diabo entrar e você não fez nada. Você percebeu o diabo agir e você não fez nada. Você sentou, assistiu o diabo destruir tua família, destruir teu casamento, destruir a tua empresa, os teus negócios, e você não fez nada. Ah, pastor, eu estou tão frio. O diabo está se levantando contra mim. Eu estou saindo da igreja e você não vai fazer nada. Porque eu vou dizer uma coisa para você: se você não tiver disposição de levantar para fazer alguma coisa, não vai mudar. Essa mulher se levanta e ela corre atrás de Jesus e ela grita e ela diz: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está endemoniada, ela está sofrendo muito. Porque é isso que o diabo provoca: sofrimento. Deixa eu dizer uma coisa: o diabo não é esses diabos que andam colocando aí nas séries da Netflix. Um dia alguém disse: pastor, você tem que assistir a série Lúcifer. Mas um Lúcifer tão bonzinho. Eu falei assim: o diabo não é isso aí não. O Lúcifer com crise de consciência. O diabo é íntegro em ser diabo. Ele é íntegro em ser demônio, em ser trevas. Deus é íntegro em ser Deus. Mas às vezes nós crentes não somos íntegros em ser crentes. Ela grita. E aí Jesus diz assim, aí os discípulos estão incomodados, dizem: ó, tem uma doida aí, tem uma maluca aí, gritando atrás da gente, despede ela porque está fazendo um alvoroço desnecessário. Ah, meu irmão, sempre tem alguém que vai querer nos dispensar. Porque às vezes, aquilo que nós estamos fazendo incomoda. Mas eles estão incomodados, porque eles não sabem a dimensão da dor que nós carregamos. Por isso, quando você vê alguém no culto chorando, se derramando, gritando, se você não gosta muito disso, é só trocar de lugar. Mas deixa o irmão fazer o que ele precisa fazer. Uma vez eu fui pregar num culto. Meu irmão Edmilson, pastor Edmilson, fui pregar num culto. Fui pregar no culto, eu estava pregando no culto e de repente o irmão levantava, ele gritava e dizia: glória! Eu pregando. Aí eu falava coisa, ele apontava para mim e dizia: é isso aí, pastor! E eu já ficando um pouquinho incomodado, porque eu estava desconcentrando da pregação. Aí eu pregava uma coisa e dizia: é verdade, não é para vocês, mas é para mim. Agora terminou o culto, eu falo: pastor, e esse irmão aí? Ele falou: rapaz, você não sabe a história desse irmão. Esse irmão, ele é presidiário. Aceitou Jesus na cadeia. E ele recebeu uma liberdade provisória, no que ele tem um certo horário para poder sair da cadeia. E a primeira coisa que ele faz é vir para o culto, só que ele tem que ter um horário para voltar. Então quando ele vem para o culto, ele tem a oportunidade de cultuar. Aí ele cultua desse jeito. Aí às vezes o crente está tranquilo, vem de carro para o culto, senta aí, tranquilo, é bem recebido. Aí o pastor está pregando, ele: a que hora vai acabar esse culto? Eu vim dizer para você hoje: o que você está disposto a fazer pela restauração da tua família, pela restauração da tua casa? Ah, pastor, meu casamento está quebrado. Tá, e aí você vai fazer o quê? Ai, pastor, eu estava esperando que você colocasse a mão na minha cabeça e orasse. Eu vou orar, mas se você não estiver disposto a fazer o que precisa ser feito, não vai mudar em nada. Tem gente que é tão ruim que o diabo está amassando ele, o diabo está quebrando ele, mas ele é tão ruim que você chama: vamos lá na quarta-feira profética. Ah não, eu vou descansar, eu vou dormir, eu estou muito cansado.
Aí Jesus diz assim: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa mulher recebe a primeira negativa. Não existe nada mais terrível do que buscarmos algo e de repente nos frustrarmos naquilo que nós buscamos. E eu vou dizer uma coisa: venha para o culto sempre na expectativa de que Deus vai te frustrar. Deus vai te frustrar. Eita glória. Pastor, eu vou lá, eu vou receber a minha vitória quando liberar a palavra profética. Aí Deus diz assim: não. Porque culto não é para mudar a tua condição. Culto é para mudar você. E Deus está te trazendo. E a isso que Deus está usando chama-se frustração. Tem a história de um irmão que ele foi para a igreja atrás de uma namorada. E alguém disse para ele assim: não, vamos lá que tem muita mulher bonita. Eu vou lá buscar uma mulher de Deus para mim. Chegou lá, ele encontrou Jesus. Jesus frustrou ele. Ele passou muitos anos na igreja solteiro, até Jesus mandar alguém que ele estava orando. Eu amo quando Jesus frustra. A gente chega lá com a nossa oração montada, com as nossas declarações, e fala: é agora que a gente vai receber. Aí Jesus diz: não é agora. Mas aí você vai demonstrar se a tua fé está mesmo firmada em Cristo, ou apenas em uma perspectiva que você tem a respeito dele. Ela caminha mais um pouco gritando, e ela se dobra, e ela se curva, e ela ora, e ela chora, e ela adora, e ela chama ele de Senhor, e ela coloca o rosto por terra, e aleluia. Isso é muito forte. Por quê, pastor? Porque ela se ajoelha e ela diz: Senhor, ajuda-me. Aí Jesus frustra ela pela segunda vez: eu não vim para tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Jesus está dizendo: o pão é para os filhos, para quem está na mesa. Você não está na mesa. Mas aí, diante de uma frustração tão forte como essa, a declaração dela é mais poderosa ainda. Ela diz assim: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Me permita te trazer essa revelação. E se você não abrir a boca para glorificar isso aqui, eu não sei o que está acontecendo. Essa mulher aqui, ela entendeu quem era Cristo. Essa mulher aqui entendeu quem era Jesus. E sabe o que é Jesus? Jesus não é um pão inteiro. Jesus é um pão partido. Ela diz para Jesus: não precisa do pão inteiro, porque eu sei que o Senhor não é pão inteiro. Eu sei que o Senhor é o pão de Deus partido. Aleluia. O Senhor é o pão partido. O Senhor é o pedaço de pão. E se um pedaço, se um fragmento, se uma migalha cair da mesa, eu estou disposto a pegar. Eu não vou deixar passar. Tem gente sentado na mesa que não valoriza o que está sendo entregue. Mas ainda bem que o meu Jesus não só valorizou quem estava na mesa, ele valorizou quem também estava no chão, quem também estava no meio do caminho, quem também estava na sepultura, quem também estava no vale, quem também estava na lama. Ele partiu o pão e entregou, porque ele é o pedaço de pão que nos alcançou. Ele é a migalha que veio até nós, e nós comemos, e por comermos nos tornamos corpo dele. E se nos tornamos corpo dele, nós temos a autoridade dele. A autoridade que foi conferida a ele também foi
foi conferida a nós. E eu vou dizer uma coisa: Jesus não precisa de sal grosso, Jesus não precisa de rosa, Jesus não precisa de água ungida, só precisa de uma palavra, uma palavra, uma palavra. Alguém aqui acredita? Levante a sua mão, abra sua boca e faça barulho de glória. Uramante kamanakase, remante oromanakaya, remanarabashoromana. Há um mover espiritual neste lugar. Só uma palavra, uma palavra, uma palavra e tudo muda. Uma palavra e tudo muda. Uma palavra e a opressão sai. Uma palavra e a opressão cai por terra. Uma palavra e as cadeias é quebrada. Uma palavra para você ser livre. Uma palavra para sua casa ser livre. Uma palavra para sua família ser livre. Quantas voltas eu vou ter que dar, pastor? Volta nenhuma. É uma palavra, é uma palavra, é uma palavra. Ele já fez, ele já liberou. A palavra foi liberada sobre mim, a palavra foi liberada sobre você. E debaixo dessa palavra lançaremos a rede. Debaixo dessa palavra veremos a nossa casa ser transformada. Debaixo dessa palavra veremos a nossa família ser transformada. Alguém aqui entende? Alguém aqui pega? Alguém aqui já não está mais sentado? Alguém aqui já pegou?